O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós reiniciamos o estudo de Evangelho, trazendo então a introdução. Para que nos preparemos então para este momento, nós escolhemos da introdução mesmo, aonde está no prefácio, uma mensagem belíssima de um Espírito de Verdade que nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Façamos a nossa prece, como sempre, levando o pensamento a Deus nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, este Pai amoroso, misericordioso e justo, que nos possibilita este momento, de aqui nos encontrarmos nesta experiência reencarnatória, atrás, Senhor, na busca do progresso, da elevação moral, na busca daquele céu, daquele lugar, do mundo espiritual que Jesus nos fala, para que possamos nós outros também, em aprendendo, em evoluindo, auxiliarmos os nossos irmãos em humanidade. Senhor, que os momentos que aqui estivermos possam ser momentos de muita aprendizagem, que, em especial, iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, esta parte tão importante para compreendermos o sentido desta obra que há mais de 162 anos nos traz a luz, nos traz o farol, o roteiro que devemos seguir para sermos melhores. Então, Senhor, te pedimos que os teus mensageiros aqui se encontrem conosco, adentre os nossos lares e nos tratem neste grande salão e em nossas casas a todos aqueles que acompanham nas nossas mais íntimas necessidades. Com a permissão do coordenador espiritual deste trabalho, então, pedimos licença para que o mesmo seja iniciado. Que assim seja. Para trabalhar, então, conosco a introdução, nós temos a nossa companheira Aline Jesus, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da mediunidade, do estudo e da divulgação da doutrina dos Espíritos. Com a palavra, nossa companheira. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. Conforme, então, já nos foi aqui anunciado, nós estaremos hoje retomando o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, como nós costumamos afirmar e lembrar, ela é um aprofundamento da parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais. E logo no início desta obra, passada a introdução, que é o objeto de estudo desta manhã, nós temos ali uma definição da lei, porque Allan Kardec insere no capítulo 1 a passagem evangélica de Jesus: não vim destruir a lei. E se nós buscarmos em O Livro dos Espíritos, logo na primeira questão da parte terceira, nós temos ali a definição do que é a lei divina ou natural, que é a única capaz de nos proporcionar a felicidade. Nós apenas nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei. A lei divina é aquela que nos auxilia a refletir o que precisamos realizar e o que necessitamos deixar de fazer para tornarmos efetivamente espíritos purificados, espíritos mais elevados, espíritos felizes. Como nós estamos hoje iniciando esta obra, nós vamos lembrar desde a
página de rosto desta obra, com qual é o objetivo e como Kardec apresenta. Nós tivemos anteriormente a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e, então, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Allan Kardec vai fazer alguns registros que serão póstumamente publicados no livro Obras Póstumas, referente justamente sobre a publicação de O Evangelho. As 5 obras que compõem, portanto, o Pentateuco, na sequência nós teremos o Céu, o Inferno e, por último, a Gênese. Estas 5 obras são as obras que sustentam a doutrina espírita, que apresentam a doutrina espírita enquanto doutrina, enquanto filosofia, enquanto ciência, à humanidade. Então, Allan Kardec, nesta terceira obra, ele vai apresentar uma folha de rosto, mas nós vamos ter alguns registros que antecedem esta publicação. No livro Obras Póstumas, por exemplo, nós teremos algumas curiosidades com relação ao nome mesmo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o codificador também publica na Revista Espírita, porque quando ele anuncia, era por hábito de Allan Kardec, a cada nova obra publicada, ele antecipadamente anunciava que esta obra estaria no prelo, estava em vias de publicação, muitas vezes atrasava a publicação e o codificador então dizia, já muitas vezes prometida, mas atrasada, né? Chegará no mês próximo. Então o codificador anunciava na Revista Espírita as obras que compõem então o Pentateuco. E igualmente ali na revista ele vai fazer referência ao nome da obra, porque inicialmente ele havia pensado em intitular este livro de Imitação do Evangelho. E, evidentemente, o seu editor vai lhe dar algumas orientações para que ele não publicasse a obra com este título. Não só porque havia, evidentemente, à época, uma outra obra também conhecida com um nome semelhante, o codificador, então, estaria, de alguma maneira, podendo causar uma confusão na identificação destas obras, mas nos nossos dias, a palavra imitação tem uma conotação bastante pejorativa. Se nós olhássemos hoje, nos nossos dias, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fosse chamado de imitação do Evangelho, poderia ser fruto, muitas vezes, ser alvo, muitas vezes, de chacota ou de desqualificação mesmo, não por nós, mas evidentemente por outras pessoas que não se atêm, não se dão o trabalho de ler na íntegra este livro. Mas a preocupação ou a intenção do codificador ao sugerir este nome para o Evangelho era que nós buscássemos atender o que diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é tomar Jesus por modelo e guia da humanidade, portanto, imitá-lo. Esta era a proposição do codificador ao publicar esta terceira obra da codificação. Então, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem esta preocupação ou esta perspectiva de nos proporcionar não apenas reflexões, mas de sustentar as nossas mudanças de atitude, a partir da análise, do estudo e dessas reflexões mesmo. Porque toda vez que nós nos autoavaliamos e percebemos alguma coisa que precisa ser modificada, no início, este movimento de transformação, ele exige, evidentemente, algumas mudanças, exige esforço, exige trabalho, mas a manutenção desta transformação exige muito mais do que isso, exige sacrifício mesmo, muitas vezes. E nós só fazemos sacrifício se nós, de fato, entendemos qual é a importância, o valor e a necessidade de mantermos esta ou aquela postura. Do contrário, quando começa a incomodar muito, quando se torna muito difícil, quando exige muito de cada um de nós, nós acabamos desistindo no meio do caminho. Isso se dá com as questões mais cotidianas, do ponto de vista material mesmo. Quando nós precisamos nos organizar financeiramente, por exemplo, que precisamos abrir mão de algumas coisas para dar conta de outros gastos financeiros que são prioritários. No começo, talvez nós conseguimos nos organizar melhor. Conforme passa o tempo,
a gente acaba dizendo, não, mas eu tenho direito a isso, não, mas eu posso fazer aquilo outro, eu posso gastar aqui, eu posso gastar ali, e a gente acaba se perdendo, muitas vezes, nessa organização. O mesmo se dá com relação à questão da saúde física, seja na alimentação, seja na necessidade de exercícios físicos que todos nós precisamos para manter a saúde do corpo físico. Começamos muito bem, mas daí, quando está muito frio, quando chove, quando tem algum outro impedimento ou alguma exigência maior, nós só mantemos a disciplina, o trabalho e o esforço se nós entendemos a necessidade daquilo e as consequências muito graves de não realizar esta atitude, esta postura. Então, quando o codificador ele propõe este nome, ele está, na realidade, fazendo um convite e, ao mesmo tempo, mostrando qual é o objetivo desta obra. Para que estudar Jesus? Para que estudar os seus ensinos? Não é para que num diálogo, numa conversa, numa cobrança, no convívio com os nossos semelhantes, nós possamos dizer que Jesus disse isso e é por isso que você tem que fazer aquilo, é por isso que você tem que fazer aquilo outro. Não. É por isso que eu preciso tomar esta atitude. Eu leio e estudo os ensinos de Jesus para compreender o que eu posso fazer. Porque a única pessoa que eu posso transformar sou eu mesmo. Eu posso ser um exemplo, ser um apoio para aqueles que estão ao meu redor, mas eu não posso fazer a mudança pelo outro. Então, toda esta obra ela tem esta perspectiva de compreender estes ensinos para a transformação íntima. É atender esse chamado da questão 625 de fato, efetivamente tomarmos Jesus por modelo e guia da humanidade, porque afinal de contas é o espírito mais perfeito que nós convivemos entre nós. É o governador do nosso planeta, é aquele que acompanha tudo o que ocorre aqui no nosso planeta e contribui para a nossa transformação e a transformação do nosso próprio planeta. Então, nesta obra, no livro Obras Póstumas, nós temos esta informação de que chegaria, então, esta nova publicação, e se até o momento da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita encontrava alguma dificuldade ou alguma animosidade ou alguma crítica de outras doutrinas ou de outras pessoas, de outras seitas e filosofias, é a partir da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo que, de fato, isso se transforma numa perseguição ao Espiritismo, aos espíritas. E isso fica muito evidente justamente, como nós referimos, neste registro que tem no livro Obras Póstumas, que trata da imitação do Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta o que os espíritos achavam desta nova obra que ele estava elaborando e o que o clero diria, porque era a religião dominante naquele momento. E os benfeitores espirituais irão dizer ao codificador que esta obra, ela iria revolucionar o planeta. Ela traria, de fato, algumas situações que gerariam esta perseguição, porque desacomodaria aqueles que estavam até então numa posição relativamente tranquila, no sentido de isso não é a religião católica, ou não é o protestantismo, não é esta ou aquela seita, isso é uma outra coisa qualquer. A partir dali, o espiritismo evidentemente se vincula ao cristianismo. Fica muito evidente isso. Se até então as pessoas não tinham entendido, a partir da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito evidente que é uma ciência que está analisando as mensagens, as passagens evangélicas de Jesus, para que nós possamos nos transformar, nos modificar. Esse é o trabalho que o codificador faz. Ele se afasta, inclusive, quando nós olhamos os dados históricos, o codificador se afasta do centro de Paris para, com menos influência destas questões da vida agitada do meio urbano, ele consiga, com tranquilidade, analisar cada uma das passagens evangélicas à luz da doutrina espírita e estabelecer
uma linha de raciocínio, uma lógica, um encadeamento entre estes ensinos de Jesus para facilitar não só a nossa compreensão, mas a nossa compreensão para uma transformação íntima. Esse era o trabalho, essa era a preocupação do codificador. Então, vamos imaginar o que significava a época do codificador, quando ainda as missas, por exemplo, elas ocorriam no latim, o que, aliás, quando nós observarmos ali no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, das preces inteligíveis, o codificador vai fazer uma referência a essa situação. Como é que eu acompanho alguma coisa que é dita num idioma que eu não estou entendendo? Como é que efetivamente eu vou pensar nos detalhes daquela análise? Que era o caso do latim. É diferente da gente entender alguns trechos e conseguir pegar o contexto. Mas quando é uma língua que não se utiliza mais no nosso cotidiano, eram poucos os que tinham esse conhecimento e este acesso. Então, o que efetivamente eu compreenderia? Ficava, portanto, muitas vezes, a análise que era feita por estes representantes religiosos. Ou seja, esta passagem evangélica, ou este trecho do Evangelho, isso que é dito por Jesus, esta história, este exemplo, esse diálogo, essa pregação do Mestre, é o que sustenta um culto exterior, ou um dogma de uma determinada religião, ou significa isso para esta religião, e é a partir desta definição, desta pessoa, né, deste representante religioso, que as demais pessoas iriam tomar as suas decisões. A partir da doutrina espírita, e fundamentalmente com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele está fazendo um convite para que cada um tenha o trabalho de analisar por si só as passagens evangélicas. E ele dá algumas dicas de como nós podemos olhar estas passagens evangélicas a partir dos princípios da doutrina espírita. O quanto se abre um leque de interpretação, o quanto se aprofunda e se amplia as palavras de Jesus a partir do momento que eu entendo o que é reencarnação, o que é lei de causa e efeito, o que somos espíritos imortais. Quando nós temos mais delineado estes conceitos que aparecem nos ensinos de Jesus, a doutrina espírita nos dá uma chave para abrir um mundo de compreensão a partir da leitura, então, das passagens evangélicas com essa compreensão. E essa é a proposta, então, do codificador na obra que referimos, que vamos iniciar hoje. Na folha de rosto, o codificador, ele propõe o seguinte, o título, o Evangelho segundo o Espiritismo, como a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. E ele coloca ainda uma frase, fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é uma fé cega, isso vai ficar muito evidente quando o codificador estuda no capítulo 19, a fé transporta montanhas, o que é essa fé robusta, o que é essa fé verdadeira, que é uma fé raciocinada, fruto de uma reflexão, de uma análise, e não de é assim porque alguém disse que é assim e ponto final, ainda que eu não tenha compreendido o porquê desta orientação. Então, é isso que o codificador está chamando a atenção aqui no início. O próprio título já é um convite à análise. É o Evangelho na perspectiva dos conceitos doutrinários. É olhar cada uma das passagens das palavras de Jesus, retomando, evidentemente, estes princípios que a doutrina espírita nos oferece, ou seja, segundo o Espiritismo, nesta perspectiva. Ele vai apresentar as máximas, a explicação das máximas da vida de Jesus em concordância com estes ensinos. E esta análise, esta explicação das máximas, elas têm uma finalidade.
que é a sua aplicação às diversas circunstâncias da nossa vida. Ou seja, é conseguir olhar o Evangelho quando a gente sai na rua, quando a gente circula na sociedade, quando a gente olha um noticiário, quando a gente está conversando com alguém e ouvindo uma problemática, ou vivenciando uma problemática. Não são orientações e explicações para serem apenas recitadas ou para serem ouvidas única e exclusivamente quando a gente chega no centro espírita ou quando acessa, porque hoje nós temos esta possibilidade de acessar as nossas redes sociais e ouvir naquele momento alguma palestra, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é apenas para estes momentos, é para as diversas circunstâncias da nossa vida. Na sequência, nós temos um índice, onde, olhando apenas o índice, se nós observarmos, primeiro, apenas os títulos desta obra, nós vamos identificar ali um encadeamento que o codificador imprime de raciocínio. Ou seja, o capítulo 13, ele não poderia ser o capítulo 10, ele tem um porquê de estar aquele assunto ali, naquela ordem. Então, o codificador, ele organiza de uma maneira que nos possibilita, nos primeiros capítulos, retomar algumas questões que são fundamentais da doutrina espírita para a análise das passagens evangélicas que vêm, por exemplo, na sequência das bem-aventuranças. Então, nós vamos ter logo no início do capítulo uma análise da lei, do que é essa vida futura, do que é essa vida no mundo espiritual, da imortalidade da alma, da necessidade da reencarnação, da justiça das aflições, que é Deus efetivamente, da importância do quanto nós avançamos na compreensão da lei. Então, temos toda uma retomada, de certa maneira, dos conceitos doutrinários, para que nós possamos depois sustentar o que vem depois, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, a importância da humildade na nossa transformação íntima. Por que é importante o desenvolvimento da humildade? Porque sem o desenvolvimento da humildade, nós não vamos bem aproveitar as sucessivas encarnações e superar as nossas aflições da alma, não as aflições pequenas do cotidiano, aqueles pequenos desconfortos que nós passamos, mas aquele vazio existencial enquanto espírito imortal que somos. Então, na sequência, o codificador vai retomar o que foi trabalhado nestes capítulos iniciais para sustentar o desenvolvimento destas virtudes, como, por exemplo, a paciência, a brandura, a mansuetude, o amor, o perdão, o que significava amar os inimigos, o perdão e a caridade e o amor em família. Cada uma destas virtudes são analisadas nos capítulos ali que povoam o meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, nós vamos observar o codificador tendo um cuidado, e aqui nós observamos também o trabalho de Allan Kardec, de revisar as suas próprias obras, porque numa primeira edição, o codificador ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo com um capítulo que ele chamava de Máximas Diversas. E nas publicações seguintes, ele revisa e ele informa na Revista Espírita que está publicando esta obra, mas nesta nova edição ela está totalmente transformada. Ele reorganizou este capítulo e distribuiu em capítulos menores, que são os capítulos lá do final do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele percebe ali uma nova lógica e ele reorganiza esses capítulos, facilitando assim a nossa compreensão. Allan Kardec vai falar ainda das questões específicas, ou melhor dito, da determinação divina que todos nós temos que alcançar a perfeição relativa, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vai nos falar ainda do que nos sustenta nesse processo o que proporciona e o que sustenta este processo de aperfeiçoamento, que é o trabalho, o esforço, a fé. São estas potências da alma que vão nos fortalecer neste processo de aperfeiçoamento. E ele também anuncia no capítulo 16 o que pode dificultar o nosso aperfeiçoamento quando trata do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon.
quanto nós ainda nos deixamos levar pelas armadilhas das nossas viciações íntimas e acabamos, então, entravando, dificultando a nossa caminhada evolutiva. Na sequência, Allan Kardec vai mostrar também a necessidade de nós mantermos sempre a lucidez e a análise com relação ao que nos é dirigido, aquilo que nós temos contato de leitura, de palestras, fundamentalmente nos nossos dias, tudo aquilo que nós temos acesso, que nós precisamos passar pelo crivo da análise e da razão, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, que nós façamos uma análise, não é porque a Aline disse aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec que é desse jeito ou daquele jeito, que a gente vai sair repetindo. Nós vamos precisar analisar. De fato, o que a Aline falou está ali no Evangelho, está de acordo com o que a doutrina espírita nos oferece para orientação, porque se não estiver de acordo, a gente pode seguir o que nós decidirmos seguir. Ninguém está dizendo que todo mundo tem que ser espírita. O que não pode acontecer é eu dizer que isto é espiritismo e, de fato, isto não seja. Essa é a questão. As pessoas que adentram uma sociedade espírita, elas estão fazendo uma escolha. Elas estão escolhendo se associar a esta filosofia de vida, a esta religião, a esta forma de encarar as coisas, de compreender o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, nós precisamos ter esse cuidado na hora de divulgar. Eu não vou divulgar as minhas ideias, eu não vou divulgar as ideias de um espírito, ainda que seja um espírito que eu venha dizer que é o meu guia. Não, eu preciso divulgar o que está no espiritismo, porque é isso o que deve ser divulgado dentro de uma instituição espírita. Temos muitas outras que nós podemos buscar. Temos liberdade para isso. Então, o codificador ele vai chamar a atenção para que nós analisemos tudo o que está ao nosso redor para não nos deixarmos levar não só pelas influências internas, como também pelas influências externas. Ele vai também analisar as questões das relações específicas do casal, o capítulo que vai tratar do não separeis o que Deus juntou, e vai também analisar questões muito significativas no capítulo 23, que é da estranha moral. Ou seja, tudo aquilo que gerou uma dificuldade de compreensão e que muitas vezes foi utilizado por detratores ou críticos do cristianismo de um modo geral, o codificador não se esquivou, não se furtou em analisar na perspectiva da doutrina espírita e pontuar o que esta passagem significa, o que Jesus pretendia com esta ou com aquela palavra. Então, aqui nós temos alguns ensinamentos de Jesus que parecem contraditórios. E o codificador, então, analisa exatamente este aspecto. Vai falar ainda da necessidade do testemunho, da importância do trabalho, do exercício da mediunidade e do recurso poderoso que temos da prece ao nosso dispor para fortalecer na nossa caminhada de transformação íntima. É tão precioso e tão poderoso esse recurso da prece que Kardec insere o capítulo 28 para falar especificamente desse recurso, ou seja, de quantas maneiras nós podemos utilizar esse recurso, em quais circunstâncias e de que forma nós podemos utilizá-lo. Então, passado o índice, onde a gente pode perceber ali a orientação que o codificador dá, o raciocínio lógico que ele imprime nesta obra, olhando apenas os títulos, obviamente, a cada domingo nós olhamos a lógica interna desses capítulos. Ou seja, aqui nós fizemos um raciocínio da obra como um todo, mas cada um desses capítulos já tem itens sendo anunciados, e estes itens é o que vai nos auxiliar a compreender ali qual é a lógica desse capítulo. Então, o codificador ele vai ter esse cuidado de também estabelecer um raciocínio lógico dentro de cada um dos capítulos, analisando detalhadamente cada um dos itens, cada um dos detalhes
do tema que está sendo abordado ali naquele capítulo específico. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles de nós mais apressados, que costumamos muitas vezes pular a introdução dos livros e ir direto para o que costumamos dizer o que interessa, vamos perder aqui um trabalho muito precioso do codificador. Não só no sentido da beleza do seu trabalho, mas indiscutivelmente a utilidade dessa introdução no melhor aproveitamento do estudo daquilo que interessa, como a gente costuma dizer. Quando a gente pula esse capítulo, a gente deixa de entender o enfoque que o codificador faz. Ou seja, ele está sugerindo que nós leiamos nesta perspectiva, observe tais questões desta maneira. Essa é a proposição da introdução. Então, nós temos aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo 4 itens. Diferente de outras obras, onde o codificador faz na sua introdução um texto inteiro, assim como aconteceu no Livro dos Espíritos, onde a sua introdução é dividida em itens, aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec distribui em itens a sua introdução, que não é pequena. Ele começa no primeiro item falando do objetivo desta obra. No item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. No item 3, notícias históricas. E no item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, no primeiro item, Allan Kardec começa fazendo a seguinte afirmativa: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e a última, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originam das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si. Kardec, então, vai analisar que é esse item, essa última parte, o ensino de Jesus, que será o objeto de estudo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele segue dizendo: é finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra, porque, obviamente, se a proposta é a transformação, é a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso cotidiano, são seus ensinos que se constituem um roteiro infalível para a felicidade ainda vindoura, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Então, a construção de uma felicidade plena, ela demanda sucessivas encarnações. Por mais que nós nos esforcemos nesta encarnação, considerando o nosso nível evolutivo, a gente ainda precisa de outras encarnações para qualificar virtudes que nós tenhamos já iniciado esse desenvolvimento. Então, essa é a parte que é o objeto exclusivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o codificador segue, então, nesse primeiro item, o objetivo da obra, esclarecendo o que será trabalhado ainda na introdução e ao longo da obra, qual é a sua preocupação, qual é o seu objetivo. E ele vai encerrar esse item dizendo: esta obra é para o uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar a moral do Cristo,
o respectivo proceder. E é interessante nós observarmos a construção da frase do codificador. Muitas vezes nós lemos apressadamente as palavras tanto de Jesus como de Allan Kardec e não nos damos o trabalho de analisar cuidadosamente, buscar, como uma trabalhadora da nossa instituição sempre refere, se a gente não conhece a palavra, ou se ela está muito difícil, que a gente busque o auxílio do dicionário para compreender melhor aquela palavra, para que então nós possamos compreender qual é a orientação que ali está inserida. Não basta nós decorarmos o que está escrito, eu preciso de fato entender aquilo. Tem que fazer sentido e eu preciso conseguir aplicar aquilo no meu dia a dia. Então, quando a gente vê o codificador falando de que esta obra é o que vai nos dar os meios para conformar a moral do Cristo, o nosso respectivo proceder, ele está nos chamando a atenção de que eu não vou ler o Evangelho para tentar justificar as minhas atitudes, as minhas posturas, ou eu não vou analisar o Evangelho e buscar trechos descontextualizados para justificar a manutenção de uma atitude que eu sei que deveria estar sendo modificada. É o contrário. Eu não vou conformar o Evangelho à minha postura, eu vou conformar a minha vida à moral do Cristo. Eu vou adequar a minha vida, o meu proceder, o meu modo de agir, o meu pensar, o meu falar, o meu lidar com as pessoas ao meu redor, aquilo que os ensinos de Jesus nos proporcionam a compreensão. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, como foi falado aqui no prefácio, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, para nós espíritas, traz um compromisso ou uma aplicação ainda maior, que é a compreensão da relação que se estabelece entre os dois planos da vida, entre os encarnados e os desencarnados, todos os espíritos, mas uns no plano material e outros desprendidos do corpo físico no mundo espiritual, que se interpenetram e que se influenciam constantemente. Então, para que eu possa compreender estas sugestões que me são dadas por estes guias e, portanto, ouvir de fato essas vozes do céu e aceitar o convite da prática do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um roteiro que nos sustenta e nos facilita esta transformação. Na sequência, no item 2, Allan Kardec vai inserir o título Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse texto ele foi publicado na Revista Espírita de 1864 e Kardec faz inserir aqui na obra básica. Tem muitos textos, existem diferentes textos que o codificador ele publica na Revista Espírita e depois faz inserir nas suas obras básicas. O que demonstra, portanto, porque a revista, no meio da ciência, é uma troca de ideias com outros cientistas. Mas quando eu coloco numa obra que sustenta uma tese, como são as 5 obras do Pentateuco Espírita, já não é mais uma troca de ideia, aquilo ali é uma premissa, é um princípio, é um conceito fundamental, é uma fundamentação para uma tese. Então, o codificador ele faz questão de inserir este item aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E conforme nós lemos alguns trechos, claro que na íntegra, nós acreditamos que os companheiros irão ler na íntegra, mas quando a gente seleciona alguns trechos mesmo, a gente já consegue perceber a preocupação do codificador, o cuidado de Allan Kardec em inserir este item. Primeiro, ele está querendo nos chamar a atenção para que a doutrina espírita ela tenha uma autoridade.
Ou seja, ela tem uma fortaleza, ela tem uma força de ser. Ela não é mera opinião. E o que dá justamente a autoridade à doutrina espírita, ou seja, o que permite fazer algumas afirmativas relacionadas à imortalidade da alma, à definição de Deus, de alma, de plano espiritual, de mediunidade e tantas outras questões e conceitos que nós estudamos na doutrina espírita, o que dá esta autoridade para fazer afirmativas é o controle universal do ensino dos espíritos. Esse controle universal é o que garante, é um meio de garantia da autoridade da doutrina espírita. E é isso, então, que o codificador vai explicar aqui na sequência. Se nós nos lembrarmos ali do que fizemos referência do livro Obras Póstumas, quando o codificador ele pergunta o que as pessoas diriam, qual seria o impacto da publicação do Evangelho, e os benfeitores dizem que vai revolucionar o planeta, porque vai transformar as relações, não vai analisar apenas em tese, mas vai nos convidar à prática do Evangelho, é uma transformação, é uma mudança de postura. É, como nós vimos lá na definição da questão 614, seguir a lei divina, ou seja, fazer o que tem que fazer para ser feliz e deixar de fazer hábitos que nos causem prejuízos ainda do ponto de vista espiritual. Então, se nós nos lembrarmos desse impacto desta obra, ela precisa ter uma autoridade muito significativa. E como ela seria muito questionada, o codificador também traz aqui, insere o porquê que ele está fazendo essa análise, ou o porquê que ele entende que é possível fazer esta análise, porque não é uma opinião dele, codificador. Passou pelo controle universal do ensino dos espíritos. O que é isso, então? Se a doutrina fosse de concepção puramente humana, não ofereceria, por penhor, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ou seja, a doutrina não é de Kardec. Tanto que o livro que inaugura o Espiritismo na Terra é o livro dos Espíritos, não é de Kardec. Ele faz questão de colocar este título e ele tem o cuidado de compreender que, embora as perguntas sejam dele, as respostas são dos espíritos da codificação. Portanto, quem traz esta nova referência, quem amplia a compreensão da lei divina, são os espíritos a partir das suas respostas. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então, se fosse de Kardec, por mais elevado que fosse, é um espírito ainda que encarnou e que poderia estar sujeito às questões da sua época. Mas aqui o codificador está trazendo o esclarecimento de que as orientações não foram dadas por ele, Allan Kardec, mas sim pelos espíritos da codificação. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Se fosse apenas um médium, não haveria como comprovar que foram diferentes espíritos. E isso ele vai falar mais adiante aqui neste mesmo item, de que pode aquele médium, se está, ou o médium tem uma má intenção, publicar como se fossem diferentes comunicações, o que na verdade era apenas um único espírito, sempre se comunicando, ou ainda que o médium não tenha esta intenção, se é um espírito mistificador, também. O que são os espíritos? Nada mais são, e isso o codificador vai nos auxiliar a compreender, os homens que desencarnaram, as pessoas que estavam encarnadas e desencarnaram. Nós não temos no nosso planeta a questão da falsidade ideológica. O que é isso? São pessoas que se fazem passar por outra identidade e que assumem outra identidade como se isso fosse normal, como se isso fosse natural, se fazem passar por outras pessoas. Então, o codificador está chamando a atenção que, se é um espírito mistificador, nós correríamos igualmente este risco.
Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Se fosse apenas um médium dando comunicação, imaginemos, à época do codificador não havia internet, não tínhamos as redes sociais, não tinha esta possibilidade, embora tivéssemos a garantia do registro, porque já havia imprensa, não havia ainda essa velocidade de alcance que nós temos hoje. Que uma coisa que acontece aqui, no mesmo instante está sendo divulgada do outro lado do planeta. Isso acontece na atividade mediúnica. Porque se nós temos um grupo de espíritos da codificação, e isso fica muito evidente lá na introdução do Livro dos Espíritos, onde alguns espíritos assinam quem são os espíritos que estão trazendo a lume a doutrina espírita, estes espíritos se comunicam em diversos pontos do planeta com diferentes médiuns. E isso é o que garante, então, a sua propagação mais rápida e mais segura. Pode fazer-se que desapareça um homem. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. E é muito interessante esta frase de Allan Kardec, porque ele já havia passado pela situação do Auto de Fé em Barcelona. Ou seja, se nós temos a publicação dos livros para divulgar a doutrina espírita, que é o que o codificador faz, não é menos verdade que se queimassem todos os livros, a origem de onde veio esta informação, ela não se extinguiria, porque não há como queimar os espíritos. Porque no Auto de Fé em Barcelona, o que acontece é isso. Nós temos uma carga de livros que chega em Barcelona e a igreja, então, não permite que esses livros sejam entregues, embora toda a questão tributária estivesse de acordo. Mas ele não permite que esse livro seja distribuído às pessoas. E esses livros são queimados em praça pública. E diferente do que se esperava, que era que as pessoas não tivessem conhecimento, obviamente, se um livro está sendo queimado, desperta curiosidade. As pessoas, então, tiveram mais interesse em saber que livros, que obras eram essas que estavam sendo queimadas. E, portanto, a origem da informação não foi extinta, porque a origem da informação são os espíritos da codificação. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Então, Kardec está novamente aqui chamando a atenção de que esse controle, então, pelo qual a doutrina espírita passou, esse controle universal de ensino dos espíritos, era as mensagens que foram utilizadas em todas as obras da doutrina espírita, estas mensagens, elas não vinham de um único médium. Elas vinham de diferentes médiums, de diferentes países, de diferentes localidades, que, embora não usasse exatamente as mesmas palavras, a mensagem era a mesma. Havia uma concordância no ensino que estava sendo dado naquele momento. E é isso, portanto, segundo o codificador, que dá a autoridade à doutrina, porque não é a opinião de um médium, que pode ser enganado, ou mesmo um grupo de médiuns pode ser enganado, ou eu posso ficar à mercê de um espírito mistificador, mas são diferentes médiuns em diferentes pontos que estão falando a mesma coisa. E o codificador segue, então, mostrando-nos quais ferramentas são utilizadas nesse controle universal. O primeiro exame comprovativo pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Não importa se foi assinado por Santo Agostinho, ou se foi assinado por Fenelon, ou se foi assinado por Jesus, pelo Espírito de Verdade, se o que está registrado nesta mensagem
é contrário ao que o bom senso, e bom senso não é senso comum, são coisas diferentes, o que o bom senso, a lógica, o raciocínio nos permite compreender, isso não pode ser desse espírito. E para a gente compreender o que Allan Kardec está querendo dizer nesse sentido, nós temos, por exemplo, no livro dos médiuns, lá nos últimos capítulos, as mensagens apócrifas que o codificador nos ajuda exatamente a fazer esse exercício aqui de exame comprobativo, de análise detalhada. Ele vai buscar mensagens, ele vai apresentar mensagens e ele vai detalhar o porquê que esta mensagem é uma mensagem enganosa ou porquê que esta é uma mensagem autêntica. Quais meios, desde a linguagem que o espírito está utilizando, até, de fato, as ideias que estão sendo apresentadas ali. Inclusive, ele vai chamar a atenção em algumas mensagens para os sofismas. Inicia com com algo que nós entendemos como uma afirmativa que é possível identificar como sendo de Jesus, mas a conclusão, a partir desta afirmativa, ela é contrária à ideia de Jesus. Então, como é que eu posso utilizar esta mensagem como uma mensagem doutrinária, uma mensagem autêntica, se a orientação final, a conclusão, o resultado disso, ou a consequência desta mensagem é manter as viciações morais, ou é a não transformação íntima? É nesse sentido que o codificador está chamando a atenção, que o primeiro recurso, então, desse controle universal é essa comunicação de espíritos em diferentes pontos da Terra, e que a partir do acesso a essas mensagens eu faça uma análise cuidadosa. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. É essa concordância como nós afirmamos. Então, se nós olharmos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mensagens, não são só de Paris, não são só da França, tem mensagens de outros países. E Kardec ainda vai explicar que mesmo tendo essas mensagens ali no Evangelho, existiam muitas outras mensagens que ele não inseriu, porque falam a mesma coisa, ou seja, tem uma concordância na ideia, mas que ele não colocaria as 10 ou 100 mensagens que ele recebeu sobre aquele mesmo assunto, porque não caberia aqui, não teria necessidade. Ele seleciona uma e coloca, faz inserir, mas as outras mensagens vieram de outros lugares. Então, o codificador chama a atenção de que essa concordância é o que de fato faz com que nós tenhamos a possibilidade de compreender a autoridade e a força da doutrina espírita. Segue ainda o codificador chamando a atenção. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que, logo de princípio, não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Quando nós observamos esta frase, esse trecho de Allan Kardec, nós precisamos lembrar que somos ainda espíritos imperfeitos. E além de sermos espíritos imperfeitos, conforme uma mensagem muito bela do Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda a compreender, estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Considerando isso, nós
vamos ter condições de compreender, do ponto de vista intelectual, moral e espiritual, questões mais complexas de profundidade ao longo do tempo. E ao longo do tempo, com relação a espíritos imortais, não é ao longo de 10 anos, ao longo de 50 anos, é ao longo das sucessivas encarnações. É conforme nós desenvolvemos estas potencialidades, através do estudo, da reflexão, do exercício mental, do convívio com os nossos semelhantes, são estas questões que vão ajudar a desenvolver a capacidade intelectual e a capacidade moral, para que nós possamos melhor compreender alguns detalhes, algumas nuances que muitas vezes nós queremos saber e perguntar mais. Quando nós olhamos, por exemplo, a obra O que é o Espiritismo, nós vamos identificar o codificador e muitas vezes nos diálogos, e particularmente no diálogo que ele se dedica mais tempo, ele vai muitas vezes dizer que o tempo é necessário para o aprendizado. O tempo precisa fazer o seu serviço, que é dar a possibilidade de não ser apenas uma informação, mas aquilo se tornar significativo, e a partir do momento que eu compreendo e dou um significado para isso, eu estabeleço uma relação com uma situação do cotidiano. A partir do momento que eu vivencio uma outra situação e eu consigo utilizar esse mesmo aprendizado, é uma nova relação que eu estou estabelecendo. E isso só se dá ao longo do tempo. Quantas vezes nós já lemos uma passagem evangélica e após muito tempo, quando nós vamos reler, parece que aquilo mexe com emoções diferentes. Mexe com emoções diferentes porque nós vivenciamos situações diferentes. E agora temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como diria o Mestre Jesus. Nos ajuda essa vivência a melhor compreender aquela palavra ou aquela circunstância ali, narrada ou descrita. Então, o codificador está chamando atenção para que nós possamos também dar o nosso tempo de aprendizado. Segue o codificador ainda neste item dizendo: já se desenha, finaliza, melhor dito, já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Porquanto daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso se não dá, aquele que flutue em dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. O quanto que a doutrina espírita nos proporcionou a compreensão de pontos específicos das mensagens do Mestre Jesus. Como compreender, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, se não com a chave das sucessivas encarnações e da lei de causa e efeito? Como entender que a aflição Jesus estava se referindo para que nós pudéssemos não apenas suportar as adversidades do nosso dia a dia, mas não criar novas aflições, compreendendo efetivamente o que significa a oportunidade reencarnatória que temos nos nossos dias. Encerra esse item e, na sequência, com notícias históricas, o codificador vai listar algumas personagens ou lugares próprias da época de Jesus, para que nós, ao lermos a passagem do fariseu e do publicano, por exemplo, possamos compreender quais seriam estas figuras na nossa sociedade de hoje, para compreender significativamente o impacto do ensino moral que Jesus estava nos trazendo. Não são duas pessoas aleatórias, são duas pessoas, sendo que uma delas, em tese, tem o conhecimento, ou deveria ter o conhecimento da lei divina, mas não consegue aplicar. Enquanto que outra, que é dita de uma vida,
tem uma sensibilidade maior para compreender as suas próprias fragilidades. Então, este item 3, notícias históricas, eles nos trazem a possibilidade de compreender mais aprofundadamente o significado de algumas passagens evangélicas. E, por fim, no item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, Allan Kardec vai selecionar alguns trechos da filosofia de Sócrates e de Platão, mostrando a sua concordância com o espiritismo e com o cristianismo, chamando-nos a atenção para há quanto tempo nós, espíritos, estamos sendo preparados para, com a chegada da doutrina espírita, poder compreendê-la na sua integralidade. O quanto estas palavras de Sócrates e de Platão nos dão recursos, do ponto de vista espiritual, é uma semente que foi ali colocada para hoje germinar com a doutrina espírita, para que nós pudéssemos, então, melhor compreender a potencialidade que todos nós temos no nosso dia a dia através da reencarnação, a potencialidade de transformação, a potencialidade de mudança íntima, de modificar os nossos atos. Então, o convite que fica na manhã de hoje é para que cada um de nós possamos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo dentro da perspectiva do codificador. Adotar Jesus como modelo e guia da humanidade, imitá-lo. Que nós possamos aproveitar esta oportunidade reencarnatória e questionarmos qual a ferramenta que a doutrina espírita nos dá para lidar com esta situação que hoje nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz. O nosso agradecimento, então, à nossa companheira Aline pela explanação desta manhã, desta introdução tão importante para que possamos compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo a oportunidade desta manhã, os ensinos aqui recebidos e, acima de tudo, Senhor, o tratamento que nós recebemos também. Que possamos manter a nossa mente e o nosso coração em equilíbrio, tendo Jesus como nosso modelo e guia, para que assim, Senhor, possamos fazer o melhor, primeiro por nós mesmos, para depois auxiliar os nossos irmãos em humanidade. Que façamos muita oração neste momento em que o planeta atravessa tão grandes perturbações. Oremos por todos aqueles que sofrem, que se desesperam, nós que já temos este conhecimento, este consolo desta doutrina. Muito obrigada, então, Senhor, por tudo. E pedimos licença aos amigos que coordenam este trabalho para dar o mesmo por encerrado. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana.